crianças, tudo bem com vocês? E hoje vamos para mais uma aulinha de ciências. Alterações nos ecossistemas. Equilíbrio dinâmico. Os ecossistemas estão permanentemente suscetíveis a perturbações que geram alterações em seus elementos, tanto nos componentes vivos como nos não vivos. Dependendo da magnitude dessas perturbações, os ecossistemas recuperam o seu equilíbrio dinâmico. Essas perturbações podem ser de origem natural ou causadas pelos seres humanos. Desastres naturais. Os fenômenos naturais, tais como furações, inundações, secas, erupções vulcânicas, ocorrem desde a formação de nosso planeta. Esses fenômenos, apesar de fazerem parte da dinâmica natural, são considerados desastres quando afetam significativamente o ambiente. No Brasil, os principais desastres naturais são provocados por secas, chuvas, inundações e deslizamentos de terra. Dependendo da magnitude do desastre, é possível que o próprio ecossistema se reequilibre. Quando queimadas, cheias e deslizamentos de terra atingem um ecossistema, é necessário algum tempo para ele se regenerar. Cada ecossistema pode resistir a essas perturbações e recuperar-se. No entanto, pode ocorrer o desaparecimento de espécies. Ações antrópicas, ou seja, realizadas pelos seres humanos, contribuem para que esses eventos sejam mais intensos e frequentes. Vamos ver alguns exemplos de desastres naturais. Deslizamentos. O deslizamento de massa de terra, frequente em algumas regiões do Brasil, ocorre pelo deslocamento do solo em encostas de morros, causado principalmente pelo aumento do nível de chuva. Em ambientes urbanos, os deslizamentos causam grandes danos a construções e, geralmente, há muitas vítimas. Ações humanas, como retirada da vegetação, cortes nos terrenos em declive, alterações na drenagem e as ocupações irregulares das encostas, sem a infraestrutura adequada, contribuem para que esse fenômeno seja cada vez mais comum. Cheias. As cheias são exemplos de desastres naturais no Brasil, que podem causar mortes. No entanto, de maneira geral, as cheias não causam grandes impactos nos ambientes naturais. Os seres vivos que habitam as regiões afetadas e vivem próximos a áreas alagáveis estão adaptados ao excesso de água. O solo gradativamente vai absorvendo a água e os animais que migram para áreas mais altas tendem a retornar, restabelecendo o equilíbrio. As cidades são construídas e desenvolvidas ao longo de ambientes naturais, onde os cursos de água apresentam uma dinâmica natural. Ao construir edificações em áreas de alagamento, as regiões urbanas ficam suscetíveis a inundações no período de cheias. Impermeabilização do solo. A retirada da vegetação e a impermeabilização do solo são fatores que potencializam os efeitos das cheias nos ambientes urbanos. Em condições naturais, a vegetação contribui para o processo de infiltração de água no solo. Entretanto, a impermeabilização prejudica esse processo e, além disso, aumenta a velocidade do escoamento da água superficial que vem de áreas mais altas, de modo que ela chega com mais intensidade ao canal de escoamento. Impactos da ação humana. A urbanização desordenada e a concentração de pessoas em cidades podem desequilibrar ecossistemas por causa da ação como lançamento de esgoto, caça, queimada, desmatamento, introdução de espécies exóticas, industrialização
e construção de rodovias. Os impactos ambientais alteram consideravelmente o funcionamento de ecossistemas, causando danos como assoreamento de rios, infertilidade do solo, poluição da água, além da extinção de espécies animais ou vegetais. Qualquer atividade que o ser humano exerça na natureza provocará um impacto ambiental positivo ou negativo. Entretanto, o termo impacto ambiental é mais empregado em referência aos aspectos negativos das atividades humanas. Isso ocorre devido ao modelo de desenvolvimento da sociedade moderna, que promove a exploração intensiva dos recursos naturais, vistos como fonte inesgotável de matéria-prima e energia para a fabricação dos mais diversos produtos. Por esse motivo, são cada vez mais comuns os estudos de impacto ambiental, para que se saiba com antecedência como a natureza será afetada pela construção de uma estrada ou instalação de uma fábrica. Caça. Desde o início da história da humanidade, alimentos, utensílios e vestuário são obtidos dos animais, e a caça foi o mecanismo utilizado para a obtenção desses recursos. É, consequentemente, um fator que pode levar a alterações no ecossistema e causar a extinção de espécies. Isso acontece quando a rapidez com que os animais são mortos é maior que a capacidade da população de se reproduzir. Introdução de espécies. A introdução de espécies é um dos fatores que mais afetam os ecossistemas. Quando espécies são levadas para regiões diferentes da sua área de origem, geralmente ocorre grande crescimento populacional, pois, como não se encontram em seu ambiente nativo, não há predadores naturais que atuem no controle da população. Por isso, multiplicam-se rapidamente. Desse modo, oferecem grande ameaça ao ambiente no qual foram introduzidas, afetando a biodiversidade e os ecossistemas naturais. São, nesses casos, chamados de exóticas invasoras. Espécies invasoras no Brasil. Muitas espécies encontradas em áreas naturais e urbanas são espécies exóticas invasoras. Entre os exemplos mais comuns no Brasil, podemos citar o lírio do brejo, o Aedes aegypti e a abelha africana. O lírio do brejo é uma espécie nativa da Ásia, que foi introduzida no país como planta ornamental, mas adaptou-se muito bem às margens de lagos e cursos de água. É bastante resistente e brota com facilidade, expulsando as plantas nativas e invadindo os cursos de água. O Aedes, originário da Etiópia e do Egito, é conhecido por transmitir dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Reproduz-se facilmente em recipientes com água parada e acredita-se que tenha sido trazido ao Brasil no período da escravidão. Introduzida na cidade do Rio Claro, em São Paulo, na década de 1950, com fins científicos, a abelha africana escapou do cativeiro e, do cruzamento com outras abelhas, originou-se o que chamamos hoje de abelha africanizada. Adapta-se a diferentes ambientes e, devido à grande capacidade reprodutiva, espalhou-se rapidamente pelo Brasil e por toda a América. É uma abelha agressiva, que expulsa até mesmo aves nativas do seu habitat. Poluição. A poluição interfere profundamente nos ecossistemas, pois altera as características originais de seus componentes, como água, solo e ar, devido à matéria ou energia proveniente de ações humanas. Na forma de matéria, entendemos o lançamento de resíduos sólidos, esgoto e produtos químicos. E na forma de energia,
sons e ruídos e calor. O calor pode causar poluição? Isso mesmo. Se a temperatura de um rio se altera pelo despejo de água usada no resfriamento de indústrias, suas características originais serão alteradas. Por isso é considerado uma forma de poluição. Poluição da água. A poluição por esgoto doméstico é um dos tipos mais comuns de poluição da água. Além de alterar características como cheiro e cor, o esgoto lançado na água pode causar um processo chamado eutrofização. A quantidade excessiva de minerais induz o crescimento exagerado de algas que habitam a superfície da água, formando uma camada densa que impede a penetração da luminosidade. Sem luz, a fotossíntese nas camadas submersas diminui, o que reduz o oxigênio na água necessário para a vida de muitos seres aquáticos. Com o aumento da matéria orgânica, os micro-organismos decompositores, que vão degradá-la, consomem ainda mais oxigênio, alterando a cadeia alimentar. Além disso, no esgoto doméstico podem ser encontrados organismos causadores de doenças, como verminoses, febre tifoide, hepatite e cólera. Os cursos de água também podem ser poluídos por resíduos agrícolas, como agrotóxicos, adubo, dejetos de animais e resíduos industriais, como detergentes, tinturas, chumbo e mercúrio, que podem prejudicar a saúde e até causar a morte dos seres vivos que habitam esses ambientes. Algumas dessas substâncias podem se acumular no organismo desses seres, contaminando também quem os consome. Poluição do ar. A poluição do ar pode contribuir para o aumento do aquecimento global e do efeito estufa. A poluição do ar é decorrente atualmente da queima de combustíveis fósseis. Entre os danos causados por esse tipo de poluição está a chuva ácida, que pode afetar ecossistemas inteiros, causando a morte de plantas e animais, problemas de saúde e danos a construções. A natureza possui formas de se proteger da poluição do ar. Nas áreas verdes, os poluentes podem ser absorvidos pelas plantas e transformados em compostos químicos que não causam danos ao meio ambiente, nem à saúde das pessoas. No entanto, essa capacidade de proteção tem um limite e cabe a cada um de nós a responsabilidade de ajudar a natureza nesse processo. Devemos descobrir para quais mudanças podemos realizar em nosso cotidiano para evitar ou diminuir a poluição de ar no local onde vivemos. Poluição do solo. Uma grande variedade de seres vivos presentes no solo influenciam algumas de suas características, como a disponibilidade de nutrientes para as plantas por meio da ciclagem de nutrientes, a aeração e o aumento da porosidade, que é importante para a percolação e manutenção da água no solo. A poluição do solo, que decorre, por exemplo, do uso de agrotóxicos e depósitos de lixo, pode afetar consideravelmente a ação desses seres vivos, levando à perda de fertilidade e produtividade do solo. Desmatamentos e queimadas. Por afetar os seres vivos e as estruturas do solo, as queimadas e os desmatamentos são prejudiciais ao ecossistema como um todo. Em geral, são práticas que visam a abertura de áreas para pastos, a extração de madeira, ao cultivo ou à construção civil, deixando o solo suscetível aos raios solares, ventos e impactos da água,
o que favorece a erosão. Consequentemente, ocorre a redução de nutrientes e matéria orgânica, o que compromete a fertilidade do solo, dificultando a regeneração da vegetação. Isso compromete toda a biodiversidade. Fragmentação de florestas. A expansão das atividades humanas tem levado à redução das florestas. A diminuição da população vegetal também traz riscos para a fauna devido à perda de habitats e de disponibilidade de alimentos. Para algumas espécies animais, esse risco é ainda maior, pois necessitam de uma extensa área para que possam realizar as atividades, por exemplo, de caça e reprodução, como é o caso da onça parda e da onça pintada. Muitas vezes, quando observamos as formações florestais ao longo das estradas, podemos ter a impressão de que são áreas naturais com grande extensão, como florestas, campos, áreas alagadas, etc. Essas áreas, muitas vezes, são fragmentos de vegetação natural. Esses fragmentos constituem áreas naturais separadas entre si por atividades antrópicas, como a formação de pastagens, atividades agrícolas, desenvolvimento de cidades, silvicultura e abertura de estradas. As estradas também trazem uma série de impactos para a manutenção dos ecossistemas, com destaque para o atropelamento da fauna. Os animais transitam entre os fragmentos em busca de recursos, alimento e água, e parceiros para a reprodução. Ao atravessarem de um fragmento para outro, muitos animais de diversas espécies são atropelados. Gente, este foi o recadinho de hoje. Espero que tenham gostado. Deem um like, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo.